Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou CEO da Pets Clinic e hoje eu estou aqui com a Vivian. Ela é médica veterinária e atua na parte comercial. Tudo bem, Vi? Tudo bom, Aline? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui hoje com vocês, podendo conversar um pouquinho, falar do dia a dia aí, como que é na rotina, né, da área comercial. E, bom, como a Aline falou, então eu sou médica veterinária, sou formada pela faculdade FMU desde 2007. Na época era período integral, né, a faculdade, hoje já deu um pouquinho de alteração na agenda deles, mas na minha época ainda era integral. Muito bacana o curso, bem extenso, então a gente acaba aprendendo várias coisas que a gente nem imagina que o veterinário, né, vai ter aí na grade. Então a gente tem filosofia, tem área de economia, forragens, né, para quem quer mexer com grandes animais, pequenos animais, parte de inspeção também, né, então é bem interessante. E eu acho que às vezes, Aline, o pessoal acha, os estudantes acham que veterinário é somente trabalhar com a parte clínica, né? Então, cães, gatos, às vezes bovino, cavalo. Principalmente nossos parentes, né? Principalmente. Parente, vizinho, sempre pergunta: ah, você fez veterinária? Incrível. Aí já prepara a pergunta do cachorro ou do gato. Não, já prepara. Minha tia uma vez me perguntou da codorna e eu falei: meu Deus do céu, não faço ideia. Gente, e realmente, quando eles olham pra gente, eles acham que realmente a veterinária é só mexer com bicho, né? Não entra mais nada. Mas ela é tão extensa, tão ampla, que o veterinário, ele está dentro dos supermercados, né? Então, quem que faz o controle dos alimentos, da parte de frigorífico, né? Para saber se o animal está sadio ou não está, para a parte de abate, para chegar na casa, né, do cliente. Então, o veterinário, ele faz essa parte de inspeção. Então, por isso que é uma área muito extensa e muito bacana, né, de estar trabalhando aí no dia a dia. Falando um pouquinho da área comercial, como que tudo começou, né, na minha jornada aí? Eu terminei a faculdade em 2007, quando eu ingressei já na parte clínica. Eu sempre tive um desejo de trabalhar com a área de grandes animais. Sempre. Sério? Sempre. Mas você gostava mais de bovinos ou equinos? Bovinos. Sempre achei muito bacana. E aí, desde que eu entrei na faculdade, eu tinha esse desejo, né, esse sonho. Mas fiz estágio na parte de grandes animais e na parte de pequenos para realmente ver o que eu gostava mesmo, o que dava para me inserir. E meu estágio obrigatório eu fiz na parte de grandes animais. Você gostava mesmo da clínica de grandes ou você gostava de reprodução, da produção mesmo, de corte ou leite? O que você gostava? Da parte clínica. Parte clínica, manejo, que eu achava bem interessante, né? Mais de leite ou de corte? De corte. Ficava na parte de corte. E aí, Aline, eu fiz essa parte do estágio obrigatório, né? Foi muito bacana. Fiz um período do estágio na Embrapa, né? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi bem bacana, participei de um experimento lá com o gado, né? De corte. E aí depois eu tentei ingressar para essa área, mas, Aline, na época era um mercado muito fechado. Então eu já senti o primeiro baque. Eu falei, opa, como que vai ser o meu futuro, né? Mas você sentiu que era muito fechado em qual sentido, assim? Que era o pessoal da região ou mais homens? O que você sentiu? O mercado é um pouco fechado para as mulheres, né? Então, eu olhava e falava, nossa, como que eu vou entrar nesse mercado? Como que eu vou ser inserida aqui, né? Então, tinha muito preconceito. Então, é uma coisa que eu comecei a sentir muita dificuldade. Se eu não tivesse uma indicação ou realmente aquela garra, tentar mesmo, talvez eu não conseguiria. Então, por conta disso, continuei gostando, mas o que eu preferi? Trabalhar mesmo, eu preferi migrar para a parte clínica de pequenos animais, que aí seriam os cães e os gatos, né? Então, eu deixei mais como um sonho para um futuro, quem sabe, talvez uma propriedade minha, realmente ter o meu... vai ser fazendeira. Os animais, né? Que aí é mais fácil, aí não vai ter preconceito, né? De poder lidar com eles. Então eu já deixei um pouco, né, de escanteio assim para o trabalho. E aí foi quando eu realmente fiquei na clínica. E aí clínica foi do dia a dia. Como todos sabem, veterinário é o clínico, né, na cabeça de todo mundo. Então eu resolvi migrar, gostei muito, fiquei por muitos anos.
né, no atendimento do dia a dia, então trabalhei dentro de hospital veterinário, trabalhei na parte de internação, é muito legal porque realmente você salva vidas, né? Às vezes chegam aqueles pacientes que estão muito mal, vou dar um exemplo até de, às vezes aquelas cadelinhas que elas estão com infecção no útero, e aí chega, nossa, um caso desesperador, o tutor muito preocupado, o animal já está com febre, não está comendo, está super prostrado, e aí você precisa entrar, né, com uma intervenção cirúrgica, e é quando você salva esse animal, não paga nada, você vê a alegria, né, do tutor, por você realmente salvar aquela vida, porque o animalzinho hoje em dia é um filho, né, Aline? Com certeza. Não, e assim, essa parte de recuperar, né? Eu acho que ver eles chegando ruim e aí saindo bem, assim, é muito gratificante, muito, né? exatamente. É muito gratificante você ver o seu trabalho valendo a pena, você ver que todo o seu esforço, aquele cansaço, parece que some, né? Some. A tristeza, às vezes você fala, o que eu tô fazendo, né? Tô no caminho certo, não tô? Mas quando você se depara com essa situação, você fala, gente, tô no caminho certo. E quando você vê a gratidão, né, do tutor por você também, do animal ficando super feliz, assim, é um sentimento que não dá nem pra explicar, né? Não dá. Não dá, assim, é surreal, do quanto que você sai. Eu falo que eles transmitem uma energia muito grande. Várias vezes na clínica eu já cheguei e não tava no meu maior astral, mas a hora que você olha pra eles assim, você fala assim, nossa, obrigado. Ainda bem que eu posso ter esse contato, porque eles transformam, né? Sim, exatamente. E realmente é aí que a gente olha e fala, não, tô fazendo a coisa certa. Porque no dia a dia da clínica, as pessoas, isso é muito falado em faculdade, tinha uma professora minha que ela falava assim, gente, vocês gostam de animais, vocês acham eles bonitinhos, fofinhos, ou vocês querem cuidar da saúde dele? Né? Então ela até falava na época, ela falava, olha, se vocês só acham eles bonitinhos, para por aqui, não continua a faculdade. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu pensei, nossa, por que essa professora está falando isso, né? E faz total sentido, por conta da nossa realidade, porque assim, a gente não lida somente com tutores bacanas, que te entende, compreende, né? São educados, calmos e mansos. Não, a gente lida também com os tutores, porque o veterinário muitas vezes acha que só vai lidar com os animais. Não é? Isso é verdade. E não é uma verdade, a gente lida com o tutor. E aí, por consequência, você tem um animalzinho na sua mão, pela confiança do tutor. Aí entra o quê? A parte da veterinária que não é o lado tão bom. A gente tem esse lado de salvar as vidas, realmente, né? Você conseguir ter um caso de sucesso, mas tem muitos casos que o animal chega tão debilitado que você não tem um meio de fazer realmente esse animal melhorar, né, do quadro. Então você também tem muitas perdas, não é, Aline? Com certeza. E isso daí gera uma frustração, uma tristeza, e isso pode abalar o emocional do veterinário. E muitas vezes a gente está tendo problema hoje, infelizmente, né, com os clínicos, que eles estão, às vezes, tirando até a própria vida, exatamente por essa tristeza que tem aí na veterinária, uma carga muito pesada de emocional, de energia. Então, a veterinária não é só um lado lindo de salvar vidas. A gente vidas. não soube lidar, né? Acho que ninguém sabe lidar com essa parte da perda. Eu não sei como que é na medicina humana, acho que também é uma parte bem difícil, os médicos falam que é bem mais complexo, mas eu acho que é uma classe mais unida nesse sentido. Então, eles se apoiam mais quando precisa, porque às vezes é difícil, né, para todo mundo, mas eu acho que eles se acolhem mais nesse sentido. São unidos, né? No sentido de, olha, acontece, foi um paciente, é traumático para todos, né, todo mundo sente essa perda. E já a gente talvez, eu falo a gente porque isso é todo mundo, tá? Não vejo muita exceção, não. Mas de sempre procurar, assim, se alguém te conta um caso, você já tenta sempre achar alguma coisinha que possa ter sido uma falha, né? Você sempre acha que pode ter feito um pouquinho mais, sempre fala assim, não, eu acho que poderia ter feito assim, isso teria... E às vezes não, gente, às vezes não ia fazer diferença nenhuma. Então, às vezes a gente julga muito as pessoas, né?
E principalmente médico veterinário, eu acho que tem muito isso de julgar o outro e achar que sempre, se fosse com ele, talvez ele teria feito diferente, Exato. ou talvez ele teria conseguido, Sim. como se ele fosse também o salvador de todos e ele não lembra dos pacientes também que ele perdeu. Exatamente, isso é bem sério. É uma classe um pouco desunida, né? Então isso é um pouco triste mesmo na nossa área, porque como você falou, na medicina humana, realmente a gente vê uma integração melhor, né, dos médicos mesmo. E na veterinária, você tem às vezes colegas, né, e alguns colegas amigos, que esses sim você pode contar. Sim. Você fala, tô precisando disso, daquilo, aquele outro, você pode me dar um suporte, às vezes até com insumos, né? Tô precisando de um medicamento, você pode me arrumar? Claro, não vê como uma concorrência, né? Então isso é bem bacana. Então tem essa parte da clínica, né? Onde então eu fiquei um bom período aí atuando como clínica, uns bons anos. E eu tinha, no fundo, eu falava, nossa, como será que é a área comercial, né? Pra gente chegar um pouco nisso. Eu pensava, como será que é a área comercial, né? Como que é trabalhado? Eu sempre vi algumas promotoras chegando, comentando dos produtos. Por quê? Isso é um ponto importante também, porque os clínicos às vezes acham que não precisa dos promotores, né? Dos consultores de venda. Mas para o clínico, fazer um tratamento para um animal, ele precisa saber o que está acontecendo no mercado. Quais são os medicamentos novos, quais são as novas tecnologias, vacinas, injeções, né? A parte de injetáveis. Então, assim, é uma cadeia, né? Um precisa do outro. Então, não é uma área separada. Quando a gente vê, tudo vai se englobando, né? E é a comunicação direta, né? Do laboratório com o médico veterinário para trazer e explicar exatamente o que é. Exatamente. Né? Porque assim, às vezes você viu esse medicamento no mercado, mas você não sabe exatamente a função dele, você não sabe exatamente para que ele serve, quais são as limitações. Exato. Isso é muito importante. E aí o representante ou o promotor, ele vem trazer essas informações para você, ele vem tirar essas dúvidas e fazer você, às vezes, experimentar, né? Experimentar, gente, que eu digo, não é como se eu estivesse testando alguma coisa que eu não acho que vai fazer efeito, tá? Conhecer melhor. Conhecer e usar uma medicação nova que veio atualizando o mercado. Não é que a antiga deixou de ser eficiente, mas essa nova tem um potencial e ela foi estudada com estudos mais recentes, testes mais recentes, tecnologia. Então ela acaba se tornando melhor em relação às mais antigas em alguns casos. Né? Isso, exatamente. Até o tempo de ação, né? Às vezes é uma terapia antiga que você levava, você tem que dar 21 dias de antibiótico, um exemplo. Hoje, às vezes, esses 21 dias foi substituído por uma única aplicação de um injetável que ele tem ação por 21 dias, ou diminui o tempo de comprimido, né, que você tem que dar para o animalzinho. Então, isso é bem legal. Efeito colateral, né, diminuído. Então, os sais que tem naqueles medicamentos é bem interessante. E aí, eu tinha uma curiosidade. Algumas boas, né, promotoras, eu digo boas na parte técnica, muito legal mesmo, começaram a me despertar um interesse nessa parte comercial, né, até do jeito que eu era atendida. Então eu falava, nossa, será que se eu estiver do outro lado, eu vou atender dessa mesma maneira? Né? Como será que vai ser? Porque assim, eu acho que a gente tem que fazer pro outro o jeito que a gente gostaria que fizesse com a gente. Com certeza. Né? Então eu ficava um pouco curiosa em relação a isso, porque tinha algumas pessoas que me visitavam, levavam o conhecimento de uma maneira que eu ficava meio, como que eu posso falar? Não ficava tão à vontade, porque eu via que a pessoa ficava lendo o catálogo de produtos, então não me despertava tanto interesse, eu ficava um pouco cansada, então a pessoa, eu reparava que ela não tinha tanta... E também falando dessa parte de laboratórios, e o laboratório, ele disponibiliza, muitos laboratórios hoje em dia disponibilizam carro, é muito bacana. Então se você não tem carro, ou se você tem um carro, mas às vezes tem uma dificuldade, não dá para ficar usando todos os dias, muitos laboratórios têm um carro. Então ele fornece muito mais fácil para você estar trabalhando. E financeiramente, você acha que é rentável assim? Ó, Aline, tem os dois lados, tá, gente? Então assim,
Antigamente, o que eu até ouvia o pessoal dizer, que na área comercial ganhava-se muito dinheiro, né? Então, assim, antes era um mercado totalmente promissor. Hoje já mudou um pouquinho, tá? Hoje a gente, assim, tem piso que ele pode começar de R$ 1.000 e tem, dependendo de algumas áreas, você consegue, dependendo do nível, o grau que você tá, na área comercial você tem salários mais de R$ 6.000, né? Então, assim, vai variar muito, depende do tempo que você já está na área, qual é o tipo de cargo que você está dentro dessa empresa, né? Então, no distribuidor, geralmente você pode subir, você começa às vezes de um vendedor, um promotor, você pode ir até supervisão, gerência, e para aí. Já na fábrica, você tem alguns outros degraus, né, que são bem bacanas. Então, às vezes você começa como um promotor, um consultor, aí você vai para um supervisor, assessor, e aí você pode ir Gerente, aí tem regional, né? Exato, Porque e são vários questão. níveis, né? Isso. Porque é muito grande, a fábrica é muito grande, né? Ela é bem extensa. Então, aí acaba sendo maior. Eu tenho bastante colega que trabalha com a área comercial e ganha muito bem, assim, não, mas trabalha direto no laboratório. Então, aí ficou uma vantagem a mais, porque, igual a Vi falou, na parte de crescimento empresarial, tem muito mais carreira, né? Você consegue fazer carreira de uma maneira muito mais fácil, às vezes, do que na distribuidora que você... Isso, você E também tem menos disponibilidade de cargos, né? Sim. Porque acaba que você vai ter que esperar que talvez aquele supervisor que já está lá há muito tempo, ou ele ser promovido, demitido, ou ele ir para outra empresa, às vezes por vontade própria, mas acaba que a disponibilidade de vagas é menor, né? Porque o distribuidor, ele acaba ficando restrito, né? Então vamos supor, o distribuidor ele atua com uma certa linha, mas nessa região de São Paulo, né? Já na fábrica, a fábrica não, às vezes ela é a nível nacional, internacional, né? Então aí são vários cargos dentro, né? Você trabalha em várias regiões, enfim. E falando um pouco do dia a dia da área comercial, é a mesma coisa que a gente comentou do clínico, ou da área de inspeção, da área de grandes, sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? Ou menos interessante. Como que é? É uma rotina? Não, não é tão rotineiro. Cada dia você está fazendo uma coisa, visitando um cliente. Lado bom, você conhece vários veterinários, vários lojistas, é muito bacana. Então você tem uma gama muito maior, você tem um leque muito maior de conhecidos. Então isso é muito gostoso, muito prazeroso. Na área comercial você faz muitos amigos também. É incrível, porque às vezes aquele clínico ele vira seu amigo, né? Então não gera nenhuma concorrência, não tem nem porquê. Então isso é muito bom. Então você é bem atendido, tem, veterinários ou lojistas que te chamam para tomar um café, vão almoçar, fazer várias coisas, é muito gostoso. Mas também tem um lado que não é tão bom. Então, por exemplo, você pega muito trânsito, então você tem que ver se é isso que você quer, se você gosta disso, né? Você tem muitos desafios do próprio tempo, então às vezes está fazendo muito calor, muito sol, você para o carro num lugar, você tem que andar muito até chegar ao clínico, porque é delicado você parar na vaga do clínico, né, do estabelecimento, porque aí você para lá o carro e os clientes do veterinário, da loja, onde vai parar? E na parte de vestimento também, né? Também. Tem dia que você tem que estar impecável, porque você vai com um público diferente, e tem vezes que você não pode ir também tão impecável, porque senão a pessoa acaba não te recebendo, né? É isso porque mesmo. Também tem, às vezes a gente fala, nossa, aquele promotor aqui vem sempre arrumado, aí quando você encontra ele outro dia, ele não é questão de não estar tão arrumado, tá? Mas eu tô falando principalmente assim, um salto e um tênis. Sim, faz diferença. Uma coisa, né? Às vezes você tá maquiada, não tava, prendeu o cabelo, deixou solto. Sim. Então são esses pequenos detalhes, principalmente para nós mulheres, que fazem muita diferença, né? E falando da parte de mulheres, é isso mesmo. Então, assim, olhando, você às vezes que está pensando, qual área eu vou seguir, né? Vou sair da faculdade, eu vou fazer o quê? É muito interessante você experimentar, para você realmente ter certeza daquilo e vivenciar isso. Então, por exemplo, para as mulheres, é um pouco delicado, porque às vezes você para o carro longe, você está de salto, e aí? Você vai ter que andar, né? A calçada não é aquelas coisas, então você
tem que tomar cuidado para você não tropeçar, não cair. Você tem os materiais na mão. As mulheres têm a parte de banheiro, né? Como que você faz para ir no banheiro? Né? Você fica o dia inteiro e não vai no banheiro, você tem que ir numa padaria, às vezes num restaurante para você poder ir no banheiro. Como que é? Então são desafios que às vezes no dia a dia, ou quem tá de fora não imagina, né? Chuva, como que você faz na chuva? Nossa, chuva. Você fala, vou abrir o guarda-chuva, não vou abrir o guarda-chuva, cheia de papel. Ai, meu Deus, é delicado. Então, assim, são desafios constantes, né? Assalto, a mulher fica muito mais vulnerável do que talvez o homem, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção nisso também. Então, você tem que estar assim, você tem que sair preparado, né? Você tem que sair falando assim, hoje eu vou ganhar meu dia vai ser ótimo. Independente dos obstáculos que eu vou encontrar. Veterinário que não quer atender, pessoas que às vezes, gente, eu graças a Deus, nunca passei por isso. Mas já ouvi casos de colegas da área comercial dizendo que chegou no estabelecimento e o dono, né, lojista tal, não queria receber a pessoa e a pessoa saiu chorando, né, da loja. Então assim, poxa, você não pode nunca levar para o lado pessoal, não pode, Aline. Você tem que entrar, você tem que colocar uma capa, né, protetora e falar, gente, é o meu trabalho, aqui eu sou outra Vivian, né, então assim, não pode. Porque às vezes a pessoa, o lojista, o comprador não está num bom dia, ele vai acabar descontando nas pessoas que estão ali, que vai até aquele dia de visita. Então assim, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você levar para o pessoal, você não consegue trabalhar. Cada dia que você vai pegando esse problema para você e você não consegue evoluir, né? E tem que estar muito atento porque a gente ouve muito não na rua. Tá, Aline? Não é mil maravilhas. Por mais que você tenha um laboratório bom em mãos para ser trabalhado, você ouve muito não. Então, hoje eu não quero isso. Ai, não quero aquilo, né? Então, você tem que estar trabalhado com isso e também não pegar para você. Ai, será que essa pessoa não gosta de mim? Será que o problema sou eu? Não, não é, gente. É porque é o normal do ser humano. É o não que você vai ouvir. Quando você ouve um sim, você tem que ficar feliz. Você ganhou o dia. E às vezes dá diferença, né? Eu já tive dias que você tá lotado, dias que você não tá. Sim. Que às vezes você não deu nem tempo de você olhar o estoque. E aí você chegou. Inclusive faz muita diferença, né? A venda presencial do que a venda por mensagem, né? Porque por mais que às vezes você manda uma mensagem e fala assim, nossa, olha, tá aqui, tem isso, a gente tem disponibilidade. Só que você, às vezes, está na sua rotina, você não vai olhar o estoque naquele momento, ou você fala, depois eu faço e não faz, não responde. E a presencial faz essa diferença, né? Muita diferença. Porque é aquilo, quem não é visto não é lembrado, né? Então o celular, a internet é uma ferramenta muito boa hoje em dia, muito prática, porque a gente consegue criar linha de transmissão. Então vamos supor, tem feriado, tem um final de semana, um mês a menor, tal, talvez você não vai conseguir por conta dessas coisas pingadas, né? Às vezes você está num congresso, não vai conseguir visitar o seu roteiro inteiro. Que primeiro, você tem que ter um planejamento, ponto. É o início de tudo, para você ter sucesso, você tem que saber planejar. Então, às vezes você não vai conseguir, porque houve algum imprevisto, visitar a sua carteira inteira de clientes. É válido o celular? Muito. Você faz uma linha de transmissão e manda as mensagens mais importantes. Para a pessoa lembrar que você existe, mas você vai na sequência e visita. Porque é igual a Aline falou, às vezes o veterinário ou o lojista, ele está tão ocupado que ele fala, preciso desse medicamento, ainda bem vi que você me mandou a mensagem, mas aí passa, ele vai fazer outra coisa, ele vai atender, ele vai conversar com outro vendedor, consultor que tem lá, e aí acaba passando. E quando você vai, por que é bom o tete a tete? Porque é o contato, gente, o contato é importante, porque ainda... apesar de ser muito válido, o celular é algo frio, você não tem aquele contato com a pessoa, né? Você não consegue sentir o que ela está sentindo, a necessidade real, o jeito dela. E quando você está com a pessoa, você faz essa troca, isso é importante, né? Você principalmente vê a necessidade do seu cliente, uma ruptura de estoque, né? Porque nem sempre ele fala, eu preciso disso. Aí você olha lá porque você tem o seu controle de estoque e você fala, olha, mas isso aqui acabou, você girou, vamos repor, não vamos repor, o que está acontecendo? Tem produto parado, tem vencimento próximo.
você ajuda o seu cliente, né? E isso é importante, Li, porque você acaba criando uma afinidade. E aí é uma troca, não é somente serviço, algo frio, não, é relacionamento. Então, a parte comercial, os consultores, promotores têm que entender que não é ser somente vendedor, não é tirar pedido, eu vou lá para tirar pedido e tchau, vai embora. Não, o pós-venda, né? Então você tem que assessorar esse cliente, então isso é muito importante. Eu acho que em primeiro lugar, parte da pessoa ser desse jeito, ter essa expertise, e segundo, que hoje no mercado, quem não trabalha dessa maneira tá ficando para trás. Porque você tem que fazer o pós-venda. Então você tem que ver se os produtos eles estão bem locados, né? Se ele está num ponto bacana da prateleira, que ele está visível para os consumidores. Você às vezes enfeitar a loja desse cliente. O que eu vi, assim, uma frase que eu escutei esses dias, era que assim, produto para venda todo mundo tem, mas o vendedor humano poucos têm, e acabou se tornando um diferencial, né? Daquela pessoa que se importa com você, que te dá atenção na venda. E isso faz você querer. Às vezes você está conversando, igual a Vivian falou, você fala de um medicamento que está vencendo, e ela fala: eu conheço um veterinário que estava precisando lá na clínica dele, roda mais. Você quer? Eu vou ver se ele pode trocar com você. Porque para ele não vai fazer diferença, só vai ajudar, né? Então você não vai ter uma perda, porque perder medicamento é questão de estoque, né? Questão de dinheiro parado e prejuízo. Então, algumas medicações têm mais rotatividade em um lugar, outras um pouco menos. Vacinas a gente também troca bastante, porque os laboratórios são muito bons. Então, isso ajuda muito, né? Esse pós-venda, essa comunicação, né? Entre tanto a pessoa, o promotor, quanto o veterinário, e passa algumas informações. Eu acho que essa questão, às vezes, os laboratórios oferecem muitas palestras, nem sempre você vai conseguir assistir todas. Então, só que é da responsabilidade dele passar todas. Exato. Porque às vezes, você não quer assistir a de dermato, mas o outro quer assistir a de dermato. Você vai assistir a de cirurgia, mas é importante essa comunicação, você ver como que tá o mercado. Às vezes você tá com um tempinho aqui, você consegue ver, né? As atualizações, os lançamentos. Então, assim, por exemplo, falando da rede social, quando você não tem esse vínculo com o seu cliente, por exemplo, teve um lançamento de um produto, você manda até no WhatsApp, mas ok, e para você explicar aquele conteúdo, ele vai ler, tudo bem, ele vai entender, mas uma coisa é você conversar, né? Você abordar de outra maneira, dar exemplos, falar de casos que já teve, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então é assim, é muito diferente, é um pouco extremo. Então esse relacionamento é importante. E parece que não, Aline, mas muitos clientes, eles acabam trabalhando até com o seu produto exatamente pelo relacionamento, porque ele vê o jeito que você trabalha. Ele fala: poxa, por que eu vou deixar de trabalhar com esse produto, que ele é muito bom, e vou pegar um outro produto que também é bom, mas eu não tenho uma assessoria dessa. Se me acontece alguma coisa, eu sei que essa pessoa não vai me dar um respaldo, não vai me ajudar, não vai fazer essa troca, né? Não vai ter essa interação comigo. Então é muito importante, né? O comercial, ele tem um peso muito importante na parte da veterinária, tanto para as lojas, né, quanto para o veterinário em si. Porque o lojista, ele depende da prescrição do veterinário. Então, se esse veterinário, ele não tem o conhecimento, não está sabendo dos lançamentos, das atualizações, como que ele vai prescrever para a loja? Né? Não prescreve. Então, tudo é uma parceria. Você tem que realmente saber ali como que você vai lidar com o todo. E, por fim, a gente melhora sempre a qualidade do animal, que é o foco principal. Exato. Né? Os laboratórios vêm trabalhando muito nessa parte, sempre se atualizando em questão de medicamentos. É incrível, né? O quanto que evoluiu, o quanto que vai surgindo medicamentos novos e que realmente são muito eficientes. Sim, né? Muito. Sempre tem uma particularidade, uns acabam preferindo um, outros acabam preferindo outro, mas